like. Não esqueça de alguém que esqueceu de clicar no like. Clique no like, ajuda muito. Esse caos foi enviado aqui pra gente. E por coincidência é Vera Lúcia o nome da nossa assustada. Não é a nossa assustada sócia. Vera, a nossa assustada Vera Lúcia aqui, né, assustada amor, vamos dizer assim. Essa aqui é outra. Leone Ferreira. Aqui. Só tristeza. O Leone eu não lembro se já participou. Não, também não. Bem-vindo aí à nossa live. Não esqueça de deixar o like. Sim, ajuda muito. E o Valentrans, que meu querido blogueirinho está chegando. Boa noite. Aí aqui. Bora, gata, Vera bora pro caos. Deixa eu ir pro primeiro caos, gente, que foi enviado pra gente pela Vera Lúcia. Boa noite. Aqui é o nome do caos. O lobisomem de Passo Fundo. Boa noite, André e assustados de plantão. Aqui quem escreve é Vera Lúcia, mas vocês podem me chamar como quiserem, já que mudei os nomes de todos citados nesse caos. Sou fã do canal e adoro acompanhar as lives e vídeos mais antigos. Torço para que vocês alcancem todos os inscritos que merecem e posso afirmar que merecem muito mais. Então vamos lá. O caos que eu estou enviando aconteceu na minha cidade, Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Esse ocorrido se deu nos anos 70, quando eu ainda era uma criança. Na época morávamos em uma região periférica de Passo Fundo, em uma casa de madeira, como eram a maioria das casas naquele tempo. No mês de agosto, a região era tomada por uma neblina espessa que cobria tudo praticamente o dia inteiro. As noites, então, eram especialmente assustadoras. Andréia, lembro disso como se fosse hoje. Em uma dessas noites, envoltas em neblina, eu estava sentada com minha mãe assistindo filmes na TV. Já perto do horário de encerramento da programação... Opa! Encerramento da programação, tinha isso? Vamos em programação. Antigamente, né? Já perto do horário de encerramento da programação. Mas o que me chamou a atenção naquela noite foi os cachorros da vizinhança não paravam de latir. Pareciam inquietos, como se pressentisse algo. Minha mãe logo olhou para mim e disse: Vera, isso é lobisomem rondando a região. Meus olhos se arregalaram de imediato e não pude deixar de perguntar: Mãe, como a senhora sabe que é um lobisomem? Ai, me arrepiei. Ela respondeu com aquela certeza que só mãe tem. Desde pequena ouço isso. E nunca falha. Noite fria, com neblina e cachorros latindo sem parar, é certeza de que tem lobisomem por perto. Eu sempre fui curiosa. Puxei isso da minha mãe e confesso que a ideia de um lobisomem rondando nossa casa fez meu coração disparar. Mas, ao mesmo tempo, disparou uma vontade enorme de espiar a rua, de saber o que estava acontecendo lá fora. Então me aproximei da porta da sala, tentando espiar pela pequena fresta que havia ali. Enquanto isso, minha mãe foi até a cozinha, talvez para tentar desviar a atenção ou acalmar o nervosismo. Mas, para minha surpresa, quando voltou, ela sussurrou para mim com uma expressão tensa: Filha, eu também estou curiosa para espiar a rua. Estou com medo, mas preciso ver o que está acontecendo. Deve ser assim que nem eu também sou curiosa. Minha mãe, com aquela curiosidade que superava o medo, deu uma espiada rápida no quarto onde meu pai dormia profundamente. Satisfeita de que ele não acordaria tão cedo, ela voltou simulando uma corridinha e com um sorriso nervoso no rosto.
Num gesto decidido, meteu a mão na porta e abriu devagar, e uma espessa neblina que cobria tudo ao redor. A visibilidade era tão baixa que mal conseguíamos ver casas na nossa rua. Saímos juntas para a pequena varanda da nossa casinha de madeira. Os cachorros continuavam latindo e uivando. Ficamos ali, lado a lado, tentando ouvir algo mais além dos cães. O coração batia acelerado até que, de repente, um grito desesperado de uma mulher veio de longe. Minha mãe me puxou para perto e me abraçou. Vamos entrar, Verinha, disse ela. Já estávamos praticamente dentro de casa quando, de repente, outro grito, mas dessa vez muito mais próximo. Socorro! Me ajudem! A voz implorava por ajuda. O pânico tomou conta de mim. Mãe, a mulher está pedindo ajuda. Minha mãe, já com a mão na porta para fechá-la, hesitou. E foi nesse momento em que do meio da neblina densa, surgiu a figura de uma mulher parada bem em frente ao nosso portão. Tomamos um susto danado. Eu e minha mãe congelamos no lugar, nossos corações disparados, quando do nada meu pai apareceu do nosso lado. Ele tinha sido acordado pelos gritos da mulher e, sem hesitar, correu para o portão para ajudá-la. Nós duas, ainda paralisadas pelo medo, ficamos dentro de casa, observando tudo com os olhos arregalados, o ar carregado de tensão e terror. Meu pai veio trazendo a mulher, que estava em estado puro de desespero. Ela tremia, os olhos arregalados de pavor, as mãos segurando com força o braço dele. Mas quando eles entraram na varanda, o verdadeiro pesadelo começou. No meio da neblina, surgindo como um vulto sombrio, uma figura horrível apareceu correndo em nossa direção. Parou abruptamente, ficando imóvel, bem em frente à nossa cerca, nos observando com olhos penetrantes. Era uma criatura bizarra, uma mistura grotesca de homem e cachorro. Seu corpo era coberto por pelos espessos, mas em algumas partes era possível ver traços humanos. E aquele rosnado, o som profundo que saía da garganta da criatura, fez o medo se espalhar pelo nosso corpo. Meu pai, com os olhos arregalados de horror, gritou com toda a força: "É lobisomem! Feche a porta, Irene!" Irene era o nome da minha querida mãe. E ela, tremendo de medo, correu para fechar a porta, mas antes que pudesse trancá-la, um som seco e estrondoso ecoou pela rua. Aquele estampido inconfundível de um tiro. O bicho, que até então nos encarava com aqueles olhos cheios de ódio, soltou um rosnado alto e correu, desaparecendo rapidamente na espessa neblina que envolvia nossa casa. O que está acontecendo aí? Tá tudo bem? Era a voz do Sr. Mário, nosso vizinho, que vinha correndo em nossa direção, com sua espingarda ainda fumegando. Ele se aproximou com os olhos arregalados, dizendo que em todos os seus anos ali, nunca tinha visto um lobisomem naquela rua. O medo em sua voz só aumentava o peso do que tínhamos acabado de vivenciar. Enquanto dávamos a água com açúcar para a moça, ainda pálida e tremendo, ela começou a contar o que havia acontecido. Disse que naquela noite, após adormecer no final da tarde, acordou de repente e, preocupada com a umidade, foi correndo recolher as roupas que havia deixado no varal. A noite estava pesada, envolta na neblina fria, e ela estava sozinha no quintal, quando de repente o bicho saltou em sua frente.
Ela descreveu o momento com detalhes aterradores. O lobisomem ficou entre ela e a porta de casa, bloqueando qualquer esperança de escape. Em pânico, sabendo que não conseguiria voltar para dentro, ela tomou a única decisão que lhe restava: correr para a rua e gritar por ajuda. A sorte, segundo ela, foi que os cachorros da vizinhança atacaram o bicho, dando-lhe tempo suficiente para fugir em desespero. No dia seguinte, aquele foi o único assunto na região. Todos comentavam sobre o lobisomem que havia aparecido na noite anterior, com relatos assustadores espalhando rapidamente. Descobrimos com horror que o bicho havia ferido gravemente 2 cachorros que corajosamente tentaram proteger a moça. A luta pela vida que aconteceu na escuridão da madrugada deixou marcas profundas em todos nós. Para mim, aquilo não era apenas uma história para se contar ao redor da fogueira, mas uma experiência real e aterradora que ficaria gravada em minha memória para sempre. Eu jamais esqueceria a visão daquela criatura horrível, metade homem, metade fera, aparecendo do meio da neblina. Confesso que, apesar de todas as histórias que ouvi ao longo dos anos, essa foi a única vez em que vi algo que poderia ser chamado de lobisomem, ou pelo menos algo que parecia ser um. O terror daquela noite continua a assombrar meus pensamentos, mesmo depois de tanto tempo. Espero que gostem do meu caos e que ele faça os assustados pensarem 2 vezes antes de duvidar do que se pode estar escondido nas sombras. Em breve prometo enviar mais histórias. Abraço a todos, Vera Lúcia. Mande sim, Vera. Olha. Nossa, que experiência, né? Tá doido, hein? Pensou você, né? Apesar que você e sua mãe já estavam ali, foram já com a intenção já de ver um lobisomem, né? Mas a coitada da moça estava ali no meio daquela neblina ali recolhendo a roupa, né? Porque senão ia, né, molha tudo, que sei lá, aqui esses dias estava uma neblina tão forte que parecia que estava até garoando. Então ela disse, a roupa ficou lá, tá com essa neblina, vai molhar tudo. E ela saiu à noite mesmo ali, né, altas horas da noite ali, para recolher a roupa. Ela não esperava ver nada, mas a Vera e a mãe dela, a dona Irene, foram com a intenção de ver. Tiveram muita sorte, né? Ainda bem que aquele vizinho... Sorte de ver? Não, tiveram muita sorte do... Se fosse tudo, ia falar que era sorte. Até, né? A males que vem, sabe aquele negócio? A males que vem para bem, né? Elas viram aquele lobisomem ali, que elas estavam curiosas para ver. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada a elas por causa do vizinho que deu um tiro, né? Acho que deu um tiro no alto ali, só para assustar ali o bichão, para o bichão correr. Tanto é que eles nem viram para que direção que forte, neblina, né? De tão forte que estava a neblina, eles nem viram para que direção que o bichão correu. Meu Deus, hein, gente? Muito bom esse caos aí muito obrigado, Vera, por ter enviado esse caos. Mande mais que eu vou adorar. A Vera lá, opa, minha xará. Minha xará, olha aí, Vera. Aqui a Luciana também tem o rinite. Até fiz uma paródia com a música da Xuxa sobre isso. É muito chato. A Thelminha cumprimentando. O nosso querido Valentrans. Nossa, que medo, não é mesmo? E continua. E aqui o Valentrans falando. Mas eu bem curiosa iria ver também, não é? Eu também acho que eu iria, viu? Ia, né, me borrando de medo, mas ia. Aí a Thelminha aqui, tudo
Tudo futiqueiro, eu também. Né, Thelminha? Eu sei que tu ia também, tu morre de medo, mas tu ia. Ia com medo, mas ia espiar, né? Aqui a Vera, tá bom que eu iria ver, ficaria bem quietinha. Ô, Vera. Adriana, Deus me livre. Ô, Adriana, que é isso, Tem pô? cachorro latindo por aí não, Vera, uma neblina nesse momento. Meu Deus. Aqui a Thelminha dando risada. Vera, muito bom caos. Thelminha, tadinha, errou o caminho de casa. Nada, ela, né, tá falando da moça, ela fugiu. Ela fugiu porque o cara, ele bloqueou, né? Porque o lobisomem ali bloqueou a porta, né? Ali o caminho que ela tinha que correr para a casa dela. Aqui a Vera. Thelminha não tem medo de nada, não é? A Thelminha é isso aí. Tonha, onde tu vai, Tonha? É que nem aquela música, Thelminha aí, ó. Thelminha é casca de bala. Casca de bala. Caramba. Thelminha é dessa, gente.